Já imaginou você cortar qualquer tecido, qualquer peça para você costurar sem medo de erro, sem aquele medo de estragar o tecido? É o que eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e aqui eu te ensino a costurar suas próprias roupas apenas numa máquina doméstica. Hoje vamos falar de corte de tecido, tá? Por que a gente vai falar do corte? Porque quem tá iniciando tem muito receio, medo, insegurança na hora de cortar o tecido. E eu entendo vocês, né, gente? Porque depois que você cortou, se você cortar errado, já era, perdeu a peça. Mas a gente tem uma maneira de resolver isso e facilitar aí a vida de vocês. Como que seria isso? Seria fazendo o nosso teste de modelagem, que é o que eu vou ensinar vocês hoje. Só para lembrar, tá, gente? Para quem ainda não viu os vídeos passados, a gente está no aquecimento para o nosso evento Semana do Zero a Peça Pronta, que vai acontecer do dia 1 a 7 de abril. Então, para a gente fazer a nossa peça do evento, eu vou ensinar vocês a fazerem o molde. Vou ensinar vocês a fazerem o molde base e lá também no evento eu vou ensinar vocês a fazerem o molde da peça que a gente vai fazer. E aí eu vou comentar com vocês lá a importância de vocês fazerem o teste de modelagem. Então, vocês vão voltar aqui, depois que vocês aprenderem a fazer o molde. Quem já tem o molde base já pode ir fazendo, mas quem não tem, quem caiu aqui de paraquedas, nunca participou de nenhum evento, vocês vão vir e vão fazer. Então, é só prestar atenção nessa aula que depois não precisa nem você ver novamente, tá? Porque vai ser bem rapidinho, bem direto ao ponto. E o que é o teste de modelagem? Tem dois tipos da gente costurar. O tipo básico, tradicional, que as pessoas fazem, que é tirar a medida, fazer o molde, cortar o tecido, costurar, tá? Mas só que se der ruim, deu ruim. E a gente tem um jeito polianês de fazer, que é fazer a nossa base sem nenhum cálculo. Então, como a gente faz uma base sem nenhum cálculo, a gente faz os ajustes delas para ver se ela tá tudo bem, tudo ok, no nosso teste, tá? E o que é o teste de modelagem? Nada mais é do que fazer essa base no TNT. Por que TNT, Poliane? Primeiro, porque ele é muito barato. Então, se acontecer um erro ali, você não perdeu um grande dinheiro, né, gente? Não perdeu muita coisa aí, não. A gente não quer perder nada, mas se acontecer, é melhor que seja no TNT do que no nosso tecido. Segundo, o TNT, ele não tem elasticidade, tanto para um lado como para o outro. Então, ele é ótimo para testar a modelagem. Ele não vai dar aquele falso resultado, que seria o quê? Quando você experimenta naquele tecido, funciona, mas quando você coloca em outro tecido, acaba não funcionando. E aí você perde seu tecido do mesmo jeito, tá? E quando a gente fizer o teste no TNT, é dessa peça de TNT também que a gente vai ver o que a gente precisa modificar. Como, por exemplo, meu ombro tá muito baixo, o meu decote. Aqui a gente não colocou o decote nesse, né? Mas se vocês quiserem testar depois, já com a peça do evento, vocês podem testar também, porque vai ser um recorte princesa. Então aqui eu vou dar a dica pra vocês do molde base, o mais simples que tem. Mas vocês podem fazer com outra modelagem depois que vocês aprenderem também. Aí que vocês vão saber aonde vai ser a altura da cintura, quanto que a gente tem que diminuir na cintura. Porque se a gente fizer a peça, por exemplo, a peça base, se a gente fizesse esse teste com essa camiseta, por exemplo, cortasse na malha e fizesse, não ia dar pra ver. Por quê? Porque ela tem malha, ela é de lycra, né? Ela estica. Então você não ia conseguir ter certeza se aquele molde tá ok na hora de cortar uma peça que não tivesse elasticidade. Acho que deu pra entender, né, gente? Mas resumindo tudo isso, nada mais é do que cortar sua peça, costurar e colocar a sua peça de TNT, certo? Então é isso que eu vou ensinar pra vocês agora. E outro detalhe, uma dúvida que às vezes fica. Você escolhe uma modelagem, se for uma modelagem diferente, você também pode estar testando, porque às vezes passa assim pela sua cabeça. Será que eu vou gostar dessa peça? Será que eu vou gostar desse modelo? Será que eu vou conseguir usar? Então você pode fazer o teste no TNT para tirar essa dúvida. Vou deixar aqui a foto de um vestido, ó. Esse vestido, acreditem se quiser, é de TNT. Então eu pensei em fazer o vestido, eu testei ele no TNT primeiro para ver se ia ficar bonito. A gente não consegue ver ali o caimento exato, né? Quando a gente fizer no tecido vai ficar diferente, mas a gente consegue ver exatamente aonde que a gente tem que aumentar, aonde que a gente tem que diminuir. E melhor, gente, a melhor parte, que é uma coisa que vocês me perguntam o tempo todo. Poliane, quanto de tecido eu tenho que comprar? E eu sempre respondo, não sei. Por que eu não sei? Não tem como eu saber quanto de tecido você vai usar, porque tem que saber o seu tamanho, tá? Então, cada pessoa vai usar uma metragem diferente. E quando você faz o teste no TNT, você já tem esse número exato. Então, você consegue comprar o tecido sem faltar e sem sobrar, porque aí você já mediu aqui, você já sabe exatamente
quanto de tecido você vai ter que usar na sua peça. Então, pensa na economia que vai ser isso também. Não vai ter desperdício, tá? Porque vocês vão comprar a quantidade exata. Então, muitos benefícios em testar. Poliane, posso testar todas as peças? Todas que vocês quiserem, certo? Mas, se vocês quiserem testar só a base, que é essa que a gente vai fazer, aí os próximos vocês já sabem que vai dar certo, não precisa, ok? Já falamos demais e agora vamos cortar aqui o nosso tecido. Então, aqui eu já tô com o meu TNT, tá? Ele tá dobrado em dois. O TNT, ele não tem um lado avesso, um lado direito. Só quando ele é estampado, aí você consegue ver exatamente. Mas aqui a gente não tem essa necessidade. A gente só vai fazer o teste, certo? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha base, ó. Essa base aqui, gente, quando vocês chegarem no evento, vocês vão lembrar dela. É a mesma que eu vou usar lá no evento, tá? É a mesma que eu fiz a minha peça do evento. Então, vocês vão se lembrar dela quando chegar lá. Então, quem chegou aí e não entendeu ainda o que tá acontecendo, ah, Poliane, mas cadê o molde? O molde a gente ainda não aprendeu. O molde tá lá no evento. O que que eu vou fazer agora? Eu vou ter que dobrar ele aqui, tá? Tanto faz o lado. Deixa eu dobrar desse lado aqui, que é o lado que tá sem dobra. Pra mim não desperdiçar nem o TNT. Vou dobrar, ele vai ficar 4 partes. Por que 4 partes? Porque desse jeito a gente já tira frente e costa de uma vez só. E é bem mais rápido pra gente tá fazendo. Então, ó. Dobrei, então aqui tem 2 tecidos, aqui tem 2 tecidos de TNT. Olha quando você dobrar se ele não tá saindo aqui o de baixo, ver se tá tudo certinho, né, gente? Senão vocês cortam o TNT errado, não é porque é TNT que é pra cortar de qualquer jeito. Corta bem bonitinho, porque ele vai ser a nossa prova do que o nosso molde deu certo, tá? Vou explicar lá também quando a gente fizer o molde, mas só pra adiantando aqui pra vocês, o molde base, ele não tem frente ou costa. Ele só serve para validar as medidas, tá? Então, ele não tem parte da frente e parte de trás. Então, vocês vão ver que a cava é igual, o decote é igual. Por enquanto, não é importante. Quem quiser fazer o decote já pode fazer. Vou colocar meus pezinhos. Ensinei vocês também a fazer esses pezinhos. Ajuda e muito, gente, na hora de cortar aqui a peça. O que que a gente vai fazer? Vamos desenhar. Vamos deixar um dedinho na volta toda, que é a nossa margem de costura. Então, eu tô com a caneta aqui. É a única vez que vocês vão me ver usando a caneta e falando que pode. É no TNT, tá? Porque a gente nunca risca tecido com caneta. Mas aqui no TNT não tem problema. Poliane, posso testar já o molde da peça e não testar a base? Eu testaria a base primeiro. Porque se você fez a base e deu errado, aí você vai perder mais tempo. Desse jeito aqui, essa base é bem fácil de fazer. Então, quando vocês chegarem lá, vocês vão ver que é bem simples. Ó, aqui embaixo eu não deixei margem de costura e nem barra, porque não tem necessidade. Então, quando vocês chegarem lá no evento, vocês vão ver que a parte da modificação, que é um pouco mais difícil. A base é muito simples. Então, você faz a base e testa em minutos. Em 1 hora de tempo, vocês conseguem fazer base, testar e ir pra peça, entendeu? Então, eu prefiro testar a base do que testar depois. Já desenhei aqui, agora eu vou tirar meu molde, só isso, gente. E já vou cortar ele aqui, tá? Então, corta bem em cima agora do risco. Tô usando a minha tesoura pra tecido, tá? Apesar dele não ser muito um tecido, né? Você pode usar a tesoura de tecido. E por que que a gente testa no TNT também? Quem não tem muita prática, quem tá iniciando, é ótimo pra vocês irem fazendo já a prática, né, de costurar na peça, só que na mesma hora ele é muito firme, então ele ajuda você a costurar porque ele é muito firme. Outro detalhe, ele não desfia, então a gente não tem que fazer acabamento, a gente não precisa ficar fazendo zigue-zague, a gente só quer saber se ele vai servir na pessoa. Então não precisa fazer nenhum acabamento. Pronto, aqui eu já cortei. Quem quiser fazer um decote aqui, pode fazer, tá? Só pra diferenciar, não tem necessidade, mas vou fazer um aqui pra vocês verem, ó. Quem quiser baixar um pouquinho, eu abri. Por que que eu abri? Eu vou cortar só isso aqui. Um é a parte de trás, o outro é a parte da frente. Então, eu vim aqui e vou abaixar uns 4 dedinhos, ó. Só isso. Pronto. Já tirei, agora a gente tem frente e costas. Vou dobrar ele aqui e agora eu vou tirar a minha manga. Esse molde base da manga, a gente também vai aprender lá durante o nosso evento, tá? Então, fiquem em paz. Eu só queria trazer a ideia aqui pra vocês do que é o teste de modelagem, porque senão chegando no evento eu comento e vocês não vão saber o que é, tá bom? Então, eu achei importante falar primeiro. Eu acho que aqui não vai dar, deixa eu medir aqui. Vai dar sim, vou tirar aqui nesse pedacinho. Como o TNT, ele não vai dar não, vou ter que fazer um pouquinho mais curta só. Ó, como o TNT, ele não estica, não tem problema o lado que vocês cortem, tá? Mesma coisa, vou colocar meus pezinhos.
Vamos deixar aqui margem de costura na volta toda, a barra não precisa. O que a gente vai testar aqui? Essa curvatura, se deu certo. Lá durante o evento, pessoal, além de eu ensinar vocês a fazerem o molde, aí vocês vão fazer a peça no TNT e vocês vão mandar lá pra mim na comunidade, que a gente vai ter, né? Em breve teremos a nossa comunidade do evento, semana do zero a peça pronta. E aí vocês vão mandar lá pra mim quando vocês costurarem, porque assim eu consigo avaliar o que aconteceu, se deu certo, se deu errado, se vocês estão de parabéns ou tem que refazer alguma coisa. Então vai facilitar bastante. Então eu vou cortar aqui. Vejam que eu nem tô cortando bem retinho, tá? Não é importante isso aqui não. Ele deu um picotezinho ali, mas não vai ser tão importante. Você só tem que deixar certinho a margem de costura e a curvatura. Isso é importante. É exatamente o que a gente tá testando. Prontinho. Já cortamos tudo aqui. Vou tirar os meus pezinhos. Então, a gente já tem duas mangas. Deixa eu só abrir, porque eu cortei ele na dobra. Vou abrir aqui a parte de baixo. Pronto. Agora, a gente já vai pra máquina, tá? Vamos costurar eles agora pra gente testar se a nossa base tá ok ou não. E aí, dependendo do que acontecer nessa costura, a gente modifica no papel. Tudo que você modificar. Por exemplo, eu não gostei desse ombro. Quando eu fui costurar, eu achei que ele tá muito comprido. Vou cortar um pouco. Cortou um dedinho aqui, você vem no papel e faz isso também. Idêntico, tá, gente? Então, tudo que você fizer aqui agora, você volta ele pro papel, porque esse papel vai ser a nossa base. Vou colocar aqui do lado e agora a gente vai pra máquina. Então, eu já tô aqui na máquina, vou pegar aqui as minhas partes, ó. Vou pegar primeiro a frente e costas. Então, vamos abrir, tava 4 partes, né? Do jeito que ela tá aqui, ó, a gente só vai costurar o ombro. Então, veja que aqui tá a minha parte da frente. Passa uma costura reta aqui e aqui. Detalhe importante, gente, sempre dá retrocesso no começo e no final. Senão, a hora que você for costurar a próxima fase, ele vai abrir. Independente se a peça é principal ou se é só TNT, dá o retrocesso. Pra quem não sabe, retrocesso é o botãozinho que faz a costura voltar, tá? Ó, voltei e fui pra frente de novo, pelo menos uma vez, tá bom? E aí, na hora de costurar aqui também, deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem, ó. Margem de costura, né? Um pezinho de máquina, tá? Vou fazer isso dos dois lados. Deixa eu pegar minha tesoura aqui. E costura bem certinho. Não é porque eu tenho TNT que a gente vai costurar de qualquer jeito. Não, tem que estar bem certinho. Margem de costura, tudo ok. Porque aí a gente consegue testar ele perfeitamente. Prontinho, já costurei aqui. Então, já costurei meus dois ombros, certo? Agora, a gente vai colocar a manga. Como que a gente vai fazer? Antes de colocar, eu vou dobrar ela ao meio. Estão as duas aqui, tá? E vou dar um piquezinho bem nessa dobra, ó. Tá vendo? Bem pequenininho. Pra que a gente faz isso? Pra gente marcar aonde que é o meio da nossa manga, ó. Vejam que ficou só uma pontinha, tá? Então, ficou nas duas. Vou reservar uma. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai pregar a manga, ó. Tá desse jeito aqui. Eu vou puxar essa parte da frente da peça pra lá, pra gente ver o formato aqui da nossa cava. Percebam que elas têm formato totalmente diferente, né? A nossa cava é como se fosse um J para cada lado e a nossa manga parece uma lombada. Mas é assim mesmo, gente. É essa curvatura aqui que vai fazer ela servir certinho aí em você e movimentar o seu braço. O que é importante nessa hora? Eu vou pegar aqui um alfinete. Tá vendo que a costura que a gente acabou de fazer, ela tem que estar alinhada com esse pique que a gente acabou de fazer. Então, você vai colocar desse jeito e agora você vai dobrar ela em cima da peça. Dobrar não, né? Só virar. Virei. Venho aqui e coloco meu alfinete. Muito importante que vocês façam essa medida o tempo todo, mesmo quando for a peça. Por quê? Se não tiver bem alinhado, deixa eu colocar o braço aqui pra vocês verem onde que tá a manga, ó. A hora que a gente costurar, pode ser que ela saia do lugar e fique mais manga pra frente do que pra trás. E aí não vai dar certo. O que a gente faz agora? Agora você vai vir fazendo isso aqui, ó. Só vem esticando, sem dar prega, ó. Ó. Certinho. E ela chegou certinho. Deixa eu colocar uma folha. Deixa eu pegar aqui meu molde e colocar embaixo pra vocês verem, ó. Tá vendo? A manga tá indo pra cá. A cava tá pra cá. Mas quando eu venho costurando ela, ela vai dar certinho, ó. Ela vai fazer a curvatura e vai chegar no final certinho. É assim que tem que ser. Só que pra gente conseguir chegar certinho até esse final, você vai costurar daqui pra cá, daqui pra cá. Por quê?
Se você costurar, começar daqui e vir direto, pode ser que sobre um pedacinho de manga e você achar, cortei grande, tava grande, vou arrancar fora esse pedaço, vou refilar e já era. E não, às vezes a própria tração da máquina que puxou muito o tecido de baixo. Então quando você costura daqui pra cá, você tem mais chance de ver se o erro tá na peça ou se tá na costura, tá? No corte ou na costura. O meu, pelo que eu vi aqui, vai dar certinho. Então eu vou começar daqui pra cá e mostro pra vocês. Sempre façam isso, tá? Independente se for no TNT ou já na peça principal. Dei um retrocesso, já vou tirar aqui meu alfinete. A gente sempre costura de um ombro para um lado, do ombro para o outro. Então agora eu vou tentando encaixar, porque o formato era diferente, vocês lembram? Mas ela vai dar certinho. Não deixa fazer prega, tá? Ela tem que ser bem esticadinha. Ó, vai virando a cava e vai virando a manga. Tô quase chegando aqui no final. A minha vai sobrar um pouquinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Olhem aqui, ó. Já costurei, tá? E olhem como ela sobrou um pouquinho. Menos de um dedo, ó. Meio dedinho só ela sobrou. Conseguem ver o pedacinho que sobrou? Olha aqui. Ah, agora tá dando pra ver. Tá vendo esse pedacinho que sobrou? Posso cortar, Poliane? Ainda não. Agora eu vou colocar do meio pra cá. Se do meio pra cá sobrar a mesma quantidade, aí sim, significa que você fez o molde um pouquinho grande. Aí tudo bem, você corta, e aí a mesma quantia que você cortar, você já vem e corta do seu molde também, tá? E cuidado pra não perder o desenho aqui da curvatura. Então, eu vou costurar o outro lado primeiro, pra mim descobrir se o problema está na costura ou se tava ali mesmo no molde, se o molde tava um pouquinho grande. Se desse lado aqui também sobrar um pedacinho, aí tudo ok, pode cortar. Cheguei aqui no final. E sobrou a mesma quantidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, estão vendo aqui? Sobrou também uma pontinha. Então, agora sim eu posso cortar, ó. Significa que isso aqui tá sobrando. Então, eu cortei essa pontinha. Olha a quantidade que sobrou. Vou cortar do outro lado pra vocês verem. Sobrou a mesma quantidade. Agora sim, ó, igualzinho, né? Tirei as duas tirinhas. Se eu tirei as duas tirinhas, já vou vir aqui, pegar o meu molde. Vou colocar a tirinha, ó, coloca a tirinha aqui e marca quanto que foi que a gente tirou. Tirou essa quantia dos dois lados. E aí, a gente já vai modificar esse molde. Então, vocês viram a importância do teste? Se tivesse na peça, poderia ter dado errado já. Marquei de um lado, marquei do outro. Agora, eu vou pegar aqui a minha tesoura de papel e posso tirar esse pedaço também, porque ela vai dar certinho. Não é pra sobrar muito, gente. Um pedacinho desse aqui não tem problema. Mas se sobrar muito, um pedaço muito grande, aí significa que você desenhou errado, tá? Então, continua com a curvatura, mas tiramos aquele pedacinho. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma coisa com a outra manga, tá? Então, agora acho que não precisa mostrar pra vocês, se vocês entenderam, né? Coloquei toda a manga. Deixa eu puxar aqui meu molde, ó. Essa manga já tá colocada certinho. Agora, eu vou virar esse lado aqui, ó. E mesma coisa. Vou alinhar a costura com o meu piquezinho, vira ele pra cima da peça. E agora a costura desse lado pra cá, desse lado pra cá. Outro detalhe, se aquela manga sobrou, essa aqui também tem que sobrar a mesma quantia, tá? Então, vai sobrar um pedacinho. Se você quiser, já pode até cortar. Vou dobrar aqui e já vou cortar, a mesma quantidade que eu tirei daquela. Porque elas foram cortadas juntas, né, gente? Então, elas têm que estar igual. Se não der igual, ó, cortei 2 pedacinhos, tá? Então, agora ela tem que dar igualzinha. Vocês vão ver que a minha vai dar certinho. Então, vou costurar aqui e já mostro pra vocês. Prontinho, ó. Já costurei as duas mangas. Deu certinho, gente. Não sobrou nadinha aqui, tá? Nem de um lado, nem do outro. Então, vocês viram que é simples. O que a gente vai fazer agora? Aqui tá o lado direito, né? Vou virar, ó, e vou costurar as laterais. Então, vou colocar direito com direito. Deixa eu puxar aqui as minhas
mangas. Vejam que agora já temos uma camiseta. Só fechar aqui a lateral, tá? Com a margem de costura de um lado e do outro. Só isso, gente. Vamos fechar e aí a gente já consegue provar. E eu mostro pra vocês. Um detalhe bem importante. Estão vendo essa costura aqui? Ó, aqui e aqui. Vocês têm que colocar ela bem juntinha. Eu chamo isso de casar postura, que é quando elas ficam abraçadinhas, tá? Não pode ficar torto, não pode ficar uma mais pra cima, uma mais pra baixo. Elas têm que ficar juntinha. E lembre-se, claro, de dar um retrocesso no começo e no final. Essa peça não vai ter barra, tá? A gente não tem necessidade de fazer barra nela. Então, se você não der o retrocesso, ó, bem dado um retrocesso no comecinho e no final, quando você for provar, ela vai descosturar e vai atrapalhar tudo você. Então, vou fechar aqui a lateral agora, que não tem segredo, ó. Costura reta. É bom que vocês já vão praticando para deixar tudo retinho. Quem tiver dificuldade e quiser usar o guia de imã, pode estar usando, tá? Sem problema algum. Finalizar, cheguei aqui no final. Retrocesso. Prontinho. Já costurei. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e vou provar ela para vocês verem. Aí eu explico o que vai ser as modificações necessárias. Já terminamos aqui a peça, ó, tá desse jeito. Vejam que ela tá ainda pelo lado avesso, não tem problema. Vou colocar ela pelo avesso mesmo, porque é mais fácil ainda pra gente ver, tá? Então, o que é importante? Ela vai ter que entrar com facilidade em você, não pode ficar apertada. Na hora de sair, pode ser que ela não saia, gente. Eu tenho fobia de roupa apertada, então eu vou tirar ela, nem que seja cortando. Mas entrar, ela tem que entrar com facilidade, tá? E ela tem que deixar você se movimentar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Prontinho. Olhem só a minha. Deixa eu baixar aqui um pouquinho pra vocês verem. Vamos ver os detalhes, né? O que a gente precisa mexer aqui, ó. Vejam que ela tá certinha no meu busto, ó. Ela não tá sobrando demais, mas também não tá apertando. Ela não pode ficar assim, amassando o peito, tá? Então, ela tá perfeita. Tô conseguindo movimentar o braço? Tô. Apesar de ser um TNT, estou. O que eu faria de diferente? Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho aqui. Vocês estão vendo? Aqui ele tá perfeito, mas aqui ele tá um pouquinho alto, um biquinho. Então, o que eu faço? Quanto que tem que diminuir? Venho aqui, faço a minha medida, por isso que é bom deixar no avesso, ó. Se eu diminuir um dedinho, Poliane, desse jeito aqui já dá. Então, você vai vir aqui no seu molde e vai fazer isso, ó. Vai chegar aqui, um dedinho, e vai diminuir para cá. Deixa eu riscar aqui embaixo, senão vocês não vão conseguir ver. Ó. Diminuí aqui e refiz essa parte, tá? Então, importante. Fez isso, já pode vir e cortar, tá, gente? Porque você já viu aqui no teste que era isso que tava precisando. Prontinho. Aqui, ó, ele tá bem caído, né? Por quê? Mas isso é normal, porque é uma peça quadrada, a gente tirou da camiseta. O que é importante? A gente saber, se não tá muito também. Quando a gente for fazer nossa peça, se a gente for fazer uma regata, por exemplo, aí vocês vão poder vestir essa base aqui e colocar quantos dedinhos vocês querem, ó. Por exemplo, se fosse uma regata, eu ia ter que colocar uns 4. E aí eu já sei exatamente aonde que eu vou cortar minha regata. Então, isso aqui vai servir de base pra tudo. Outro detalhe importante, deixa eu baixar aqui, ó. O meu, ele tá certinho no quadril. Vejam que tá rodando no meu quadril. Por quê? Meu quadril é estreito. Se você tem um quadril maior do que o busto, você vai ter que fazer ele desse jeito. Aí o seu molde não vai ser reto assim, ele vai abrir um pouquinho. Então, nessa parte também é importante, ó, ele vem certinho na altura do meu quadril. Então, a gente já tira a medida do quadril. Outro detalhe, percebam que se eu for acinturar, eu ia ter que colocar quantos, ó? 2 dedos para cada lado, para deixar ele justinho. Então, quando eu for fazer a minha pence, eu já sei que nesse molde aqui vai ser 2 dedinhos, tá? 2 dedinhos nessa pence, 2 dedinhos nessa pence, e ele vai deixar bem acinturado, tá bom? Então, acho que deu para entender, né? Vejam que ele ficou certinho, tá? Então, a gente não tá usando ele para ver comprimento nem nada, a gente só tá testando se ele não ficou muito apertado. Se o seu ficou muito apertado, chegou a repuxar, ou apertado na barriga ou no quadril, aí tudo que vocês aumentarem também, vocês vêm e aumentam aqui. Poliane, se eu tiver que aumentar, vou ter que fazer outro molde? Não, vocês podem até colar um papel aqui atrás, um pedacinho, e desenhar de novo. Deu pra entender, gente? Acho que foi bem simples, né? Deixa eu ver se ele consegue sair. Se ele não sair, por causa do ombro, às vezes é complicado. Ah, eu tenho fobia, mas o meu vai sair tranquilo, ó. Porque ele não ficou justo, tá? Então, saiu tranquilérrimo. Então, toda vez que eu tiver uma dúvida agora, eu guardo ele. Toda vez que eu tiver uma dúvida, eu posso conferir.
Vocês viram que aqui o ombro ficou bem largo. Se fosse um moletom, um casaco, ficava ótimo, porque casaco ele não tem o ombro aqui em cima. Mas se fosse uma blusinha, a gente já ia ter que subir esse ombro. Então, quando você tiver dúvida, agora você vai provar ele, porque você vai usar aquela mesma base pra tudo, né? Já tá testado. Ah, vou fazer uma camisa. Vocês vão provar. Quem quiser abrir aqui a frente depois pra entrar mais rápido, entrar e sair rapidinho, pode abrir. Vocês vão provar e falar onde que eu quero a manga da minha camisa. Por exemplo, se eu fosse fazer essa camisetinha aqui, ó, eu ia medir. Olha pra você ver, 2 dedinhos a menos. E aí eu vou colocar no molde da camisa. Nessa base eu não mexo mais. A base tá ok, perfeita, não mexe mais, tá? Então, isso aqui é o nosso teste de modelagem. A gente pode fazer isso pra qualquer peça. Quando que eu vou fazer esse teste, Poliane? Toda vez eu preciso fazer isso? Toda vez que eu for fazer uma peça, eu vou ter que fazer? Não. Testou a base uma única vez, já tá ótimo. Porque quando a gente for modificar, é o que eu falei pra vocês. Como que a gente vai fazer esse molde agora se a gente fosse fazer uma regata? A gente só ia cinturar. Quanto que a gente ia cinturar? 2 dedinhos, porque eu vi ali no meu teste que era 2 dedinhos. Pode ser que o seu seja menos, pode ser que o seu seja mais. Por isso a importância de você fazer e você provar, tá? Porque eu não tenho como dar uma medida exata. O corpo de cada pessoa é diferente, gente. E a parte boa de você costurar suas próprias roupas é exatamente isso. É você fazer do seu tamanho. Então aqui, se eu fosse fazer uma regata, eu ia diminuir 2 dedinhos aqui pra fazer a cinturar. E eu ia diminuir, quase que não sai, diminuir o ombro, porque o ombro tava bem largo, tá? E aqui também você já consegue marcar o decote. Você viu que a gente colocou um decote arredondadinho, ficou bem em cima. Então, se a gente fosse fazer uma blusinha, a gente ia colocar ele mais profundo. Então, quando você provar ele aqui, você consegue até saber quanto que vem. Ah, eu gosto dele aqui, vem risca aqui na sua peça, ó. Eu gosto dele bem aqui. E aí você já consegue medir ali no seu molde também. Certo? Então, bem simples, bem prático, mas isso aqui vai salvar o seu tecido. Porque se não tivesse entrado em mim, eu ia jogar fora. Não ia ter jeito. E aí, imagina se eu tivesse feito isso em um tecido. Se eu tivesse perdido, até porque no tecido a gente não ia cortar desse jeito, né? A gente já ia cortar o molde todo trabalhado, todo preparado. Ia cortar já com pence, com recorte, tudo que fosse necessário. E aí, se desse errado, ia acabar indo pro lixo. Você ia perder seu tempo, seu dinheiro, seu tecido. Aqui, se a gente perder, a gente só perde tempo e nem muito. Porque vocês viram que eu fiz quase que em tempo real pra vocês. Não precisa colocar acabamento, ó. Tudo sem zigue-zague. Porque ele não desfia. Então, o TNT é o melhor que eu já testei aqui. Já testei vários. Mas o TNT ainda, pra mim, é o melhor pra vocês fazerem aí os testes de modelagem de vocês. Ok? Então, simples assim. Quem não tem o molde ainda, fique em paz, gente. A gente vai aprender a fazer esse molde, modificar tudo certinho durante o evento. Quem já tem o molde não vai nem precisar fazer o teste. Porque quem fez a base da aula da vez passada, né, do nosso evento passado, vocês já podem guardar aquele molde, né? Eu sempre falo pra vocês, a base vocês guardem. Então, quem já tem a base guardada, vocês nem precisam fazer o teste. Então, vocês já vão direto pra nossa peça. Certo? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E, é claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E se você quiser participar do evento, clica no link que vai estar aqui na descrição e nos comentários. Beijinho no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, a costurinha de vocês. E nos vemos amanhã para mais um vídeo do nosso aquecimento. Amanhã, só para adiantar aqui, a gente vai falar da tensão da linha. Porque não adianta nada você costurar e costurar tudo embolando. Já pensou? A linha tudo embolando, tudo repuxando, não ia dar certo nem no TNT, né? Então é muito importante que a tensão da linha esteja correta. Mas isso eu explico para vocês amanhã.